divisor? O que vem a ser um divisor? Sabemos que qual foi o exemplo que a gente usou? Nós usamos 144, né? Sabemos que 144 é múltiplo de 6. Não foi isso que a gente concluiu? 144 é múltiplo de 6. A gente pode dizer as coisas ao contrário também, tá? E é aí que vem o conceito de divisor. 144, como eu escrevi, é múltiplo de 6 na ida. Porque na volta, se você tivesse que ler ao contrário, você leria 6 é divisor de 144. Então é isso que significa ser divisor, gente. 25 é múltiplo de 5 porque 5 é divisor de 25, certo? Então, pergunta, 10 é divisor de 130? O que você acha? 10 é divisor de 130? Você acha que sim? Você acha que não? É, né? Porque se você pega 130 e divide por 10, dá resto 0, certo? Quociente 13. Ok? Todo mundo foi? Tranquilo? Excelente. Então, sim, é divisor. 10 é divisor de 130, visto que 130 é múltiplo de 10. Tá? Entendido isso, a gente consegue explicar o que vem a ser um número primo. E aí é o seguinte, um número será dito primo quando for o quê, professor? Parente? Não, quando tiver apenas 2 divisores. Esses 2 divisores, isso não faz parte da definição, isso é consequência. Esses 2 divisores são o 1 e o próprio número. Esses são os divisores de um número primo. Então, por exemplo, 12 é primo? O que você acha? Quais são os divisores de 12? Vamos ver. 12 dividido por 1 dá resto 0? Dá, né? E dividido por 2 dá resto 0? Dá, né? E por 3? Também. E por 4? Também. E por 5? 5 não. Se você dividir 12 por 5 dá resto 2, né? E por 6? E por 7? 8, 9, 10... Ah lá, nenhum desses é, né? 11 e o 12 também é. Então, nós temos quantos divisores de 12? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores de 12 e não 2, como deveriam ser. Então, 12 não é primo. Tá bom? E 13 é primo? 13 já foi, né? Deixa eu colocar um outro primo aqui. 7. 7 é primo? O que você acha? Divide por 1. Dá resto 0? Dá, né? Excelente. E por 2? Não. E por 3? Não. Por 4? Não. Por 5?
Não. Por 6? Também não. E por 7? Deu, né? Quantos divisores apareceram? Exatamente 2. Portanto, 7 sim. 7 é primo. 7 é um número primo porque tem apenas 2 divisores. Todos entendem isso? Muito bem. Uma listinha dos primeiros números primos é o seguinte. Tem alguns que são mais importantes, tá? Tem alguns números primos que eles aparecem com muito mais frequência. Então, esses você tem que ter mais ou menos memorizado. Pelo menos até o 30. Só esses. Não precisa muito mais que isso, não. Tá? Então, vem comigo, ó. Os números primos principais são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, o 23 e o 29. Esses são os primeiros 10 números primos, tá? São os 10 que mais aparecem nos exames militares. Professor, então o senhor recomenda que esses 10 aí sejam aqueles em que eu dê o maior foco? Exatamente. Esses são os primeiros 10 números primos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilão? De boa? De boa mesmo? Tudo bem? Então vamos lá. Agora falando sobre fatoração. Vamos lá. Fatoration. Vamos ver. Então vem comigo aqui. O que é fatorar? Tá vendo esses números primos aqui? Eles são os únicos números que você vai utilizar para fatorar um outro número qualquer. Como assim? Você vai começar a colocar números do lado direito desta barra grande que a gente desenhou, e estes números dividirão o número que está à esquerda da barra grande. E aí a lógica segue da seguinte maneira. Escreva o primeiro divisor primo de 720. O primeiro número primo é o 2. 2 divide 720? Divide, né? Então coloca o 2 lá. 720 dividido por 2 dá 360, certo? E agora você vai continuar da mesma maneira. Escolha o próximo primo que divide. 2 continua dividindo. Ai, professor, não estou entendendo não. Volta então, ó. 720, vamos lá, 720. Uhul, 720. É divisível por 2? É divisível por 2? 720 é divisível por 2? É, né? É divisível. Porque se você pega 720 e divide por 2, dá resto 0, né? Ah, o nome é esse, divisível? Isso, quando o número deixa resto 0 ao ser dividido por outro, é divisível. Então tem 3 nomes, né, professor? Tem 3 nomes. Como 720 dividido por 2 dá resto 0, a gente pode dizer que 720 é múltiplo de 2. A gente pode dizer que 2 é divisor de 720. E a gente também pode dizer que 720 é divisível por 2. Quanto nome, hein, professor? Todos esses nomes são importantíssimos. Não pule esses nomes, eles são importantes, certo? Muito bem. Volta comigo aqui. 720 dividido por 2, então, dá 360, né? O senhor disse? Isso, 360. Aí divide por 2 de novo, dá 180. Ainda dá por 2, 90. Ainda dá por 2, 90 dividido por 2, 45. Agora eu vou botar 2 de novo, professor. Não dá. 45 não dá mais para dividir por 2, certo? Ah, é, né? Porque ele é ímpar, né? Isso, aí não dá mais para dividir por 2.
Então tenta o próximo primo, já que não tem mais o 2, tem o 3, né? Será que dá para dividir por 3? Pois é, o critério de divisibilidade por 3 é o seguinte. Some os números, os algarismos que constituem o número. Se a soma for divisível por 3, então o número é divisível por 3. Como é que é, professor? Aqui, ó, 45. Soma o 4 com o 5. Isso dá 9, né? 9 é divisível por 3? Aham. Então esse número é divisível por 3. Faça a conta. 45 dividido por 3 é 15. E o 15, professor, é divisível por 3? É, né? Porque 1 mais 5 dá 6. Ah, é. Pois é, então dá para dividir por 3. Sobrou 5. Dá para dividir por 3 ainda, professor? Não, não dá não. Ah, é, porque 5 não é, né? Divisível por 3. 5 é primo, né, professor? Então é ele mesmo, né, que eu vou colocar aqui. E 5 dividido por 5 dá 1. E aí, gente, você fatorou. Esta sequência de números aqui é a fatoração. E aí você vai fazer assim, ó. Você encontrou números 2, você também encontrou 3 e você também encontrou 5, certo? Quantos 2 você encontrou? Vamos ver. Eu encontrei 1, 2, 3, 4 2, certo? Eu encontrei 2, 3, eu encontrei 1, 5. 4, 2, 2, 3 e 1, 5. Você vai pegar esses números aqui, tá vendo? Esse 4, esse 2 e esse 1. E eles vão virar expoentes. E esta é a forma fatorada do 720. Se você fizer esta conta aqui, isso, multiplicar por isso e multiplicar por isso, vai retornar ao 720. Todo mundo foi? Isso é fatoração, ok? Volta para cá. Muito bem. Aprendido a fatorar. MMC. A gente está quase finalizando. Muito bem. Galera, MMC é uma sigla para mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Primeiro, como é que você calcula o mínimo múltiplo comum? Imagina que eu tenho aqui os números 2 e 3. Quais são os múltiplos de 2? Os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, certo? Esses são os múltiplos de 2. E de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, formando o que vocês vão aprender que se chama uma PA. Muito bem. E aí, tem algum múltiplo em comum? Ah, tem alguns, né? Tem o 12. O 12 está em comum, né? Em comum significa que está nos dois, né, professor? Isso. Tem o 6. Quem mais? Ah, não, por enquanto não tem mais ninguém, né? Pois é. E qual foi o menor múltiplo comum que você encontrou? Foi o 12? Não, professor, o 12 não foi, o 6 é menor. Pois é. Então a gente diz que o MMC entre 2 e 3 é 6. Por quê? Porque foi o menor que eu encontrei, certo? Ah, tá, entendi. Pois é, então, quando for o caso, você pode fazer assim. Mas tem uma forma super prática de você fazer isso. Vamos mostrar aqui uma. Calcule o MMC dos números entre os números 15 e 12. Pronto. Como é que você faz isso?
fazer aqui do lado para vocês entenderem. Então, você faz assim, ó. Escreve o 12, escreve o 15 e coloca uma barra de fatoração do lado. Só vai fatorar, professor? Vou, só que os dois ao mesmo tempo, tudo bem? Olha aqui, ó. 15 não dá por 2, mas o 12 dá. Então, vou colocar o 2 aqui. 12 dividido por 2 dá 6 e o 15 não chegou a ser dividido. Dá por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3 e sobra o 15, certo? Caraca, professor, tá dando certo, né? Pois é, e dá por 3 agora, né? Ai, não sei mais fazer. Sabe sim, aqui, ó. Aqui sobra 1, aqui fica 1, aqui fica 5 e por fim 1, 1. Entenderam? Então você vai fatorando um e outro simultaneamente. E aí multiplica isso tudo. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 15, 60. Então o MMC entre 15 e 12 é 60. Todo mundo entendeu? Todo mundo ok? De boa? Tranquilo? Sem problemas? Muito bem. Então agora a gente vai ver uma aplicação prática do uso do MMC. Tá? Como é que a gente pode usar isso para resolver problemas. Tá? Existem alguns problemas que a gente consegue resolver diretamente com o uso do MMC. Tudo bem? Então vem comigo. Muito bem. Seguindo essa mesma prática, a gente consegue pensar no seguinte. Vamos lá. Vamos criar um problema aqui. Um problema interessante. Suponha que isso aqui seja um planeta qualquer. Tá bom? Isso aqui é um planeta que eu não sei qual é. Muito bem. Aí, em volta desse planeta, existem corpos em órbita. Então tem um corpo orbitando aqui, aí tem um corpo orbitando aqui, aí tem um corpo orbitando aqui. Então tem corpos orbitando este corpo. Tudo bem? Professor, que viagem é essa que o senhor está fazendo? Você vai ver já. Então aqui tem um corpo em órbita, tem um corpo em órbita, um corpo em órbita. Agora vamos olhar isso de cima, tá bom? Presta atenção na informação que eu vou te dar, tá? Então tá aqui o nosso corpo. E agora eu vou observar isso de cima. Então tem um corpo em órbita aqui. Tem um corpo numa órbita um pouquinho maior. E tem um corpo numa órbita maior ainda. E este é o planeta original. Tá bom? Imagine que em algum momento esse corpo esteja aqui, esse corpo esteja aqui, esse corpo esteja aqui, alinhado com o planeta. Então os corpos em órbita estão alinhados. Isso nem sempre acontece, certo? Imagina que ele informe para você que este corpo aqui demora 5 anos para dar uma volta completa. Esse aqui demora 6 anos. E esse aqui demora 8 anos para percorrer uma volta completa. A pergunta é, calcule em quanto tempo esses corpos orbitantes retornarão à sua condição de alinhamento. Calcule em quanto tempo esses corpos orbitantes retornarão à sua condição de alinhamento. Tudo bem?
Ok. Galera, se fossem dois corpos, eu vou usar esse espaço aqui, tá bom? Se fossem dois corpos, só dois, você conseguiria fazer? Vamos ver. Tá aqui o planeta e tem um corpo orbitando aqui e tem um corpo orbitando aqui. Tá. Suponha que esse aqui demore 2 anos e esse aqui demore 3 anos. Muito bem. Me diz aí o que acontece em 2 anos. Cara, em 2 anos o que vai acontecer é que este corpo aqui, deixa eu dar uma outra cor para ele. Esse aqui eu vou dizer que é azul. O que vai acontecer em 2 anos é que o azul terá dado uma volta. Mas e o vermelho? O vermelho, não. O vermelho não vai ter percorrido ainda uma volta, certo? Ele ainda vai estar finalizando sua volta. E no final de 4 anos? Cara, no final de 4 anos, o azul terá dado mais uma volta, certo? O azul terá dado mais uma volta. E em 6 anos? Em 6 anos, o azul terá dado mais uma volta. Então, a cada 2 anos, o azul dá mais uma volta, certo? A cada 2 anos, o azul vai dando mais uma volta, mais uma volta. Passou 2 anos, mais uma volta. Passou 2 anos, mais uma volta. Passou 2 anos, mais uma volta. Tá. E o vermelho? O vermelho não é de 2 em 2, certo? O vermelho é de 3 em 3. E o que isso muda, professor? O que isso muda é que o vermelho só vai dar uma volta completa de 3 em 3 anos, certo? Não foi isso que a gente combinou? Não é isso que a questão falou? Muito bem. Então, para o vermelho, o que acontece em 3 anos? Em 3 anos, o vermelho terá dado uma volta. E em 6 anos, o vermelho terá dado outra volta. Mais uma volta. E assim vai. Em 9 anos ele vai dar mais uma volta. Em 12 anos ele vai dar mais uma. Excelente. Mas eu não quero que eles voltem à sua condição de alinhamento. Se eu quero que eles voltem à condição de alinhamento, eu quero que eles tenham percorrido uma volta em tempos coincidentes. O único tempo que coincide aqui, por enquanto, o menor tempo, é o de 6 anos, que é o MMC entre 2 e 3. Então, sempre que você quiser fazer com que duas coisas coincidam os seus acontecimentos, MMC. Então, deixa eu te dar alguns exemplos. Um festival acontece de 7 em 7 meses. Um outro festival acontece de 9 em 9. Em determinado mês, eles aconteceram ao mesmo tempo. Daqui a quantos meses eles vão acontecer novamente, ao mesmo tempo? MMC entre 7 e 9. Tá? Vamos outro. Maria compra sempre de 3 em 3 sacos de bala. João compra sempre de 5 em 5. Em quanto tempo Maria e João comprarão em suas mesmas quantidades? Ou seja, ao mesmo tempo, supondo que os tempos sejam iguais. MMC entre 3 e 5. Então, quando você quer que dois eventos aconteçam mutuamente, MMC, tá? Isso aparece bastante em exercícios, vocês vão ver. Mas por enquanto fica só a parte teórica, daqui a pouquinho a gente resolve a questão, tá? Então vamos lá.
MDC, vamos junto? E o MDC? Como é que você faz para calcular MDC? Primeiro, deixa eu colocar aqui alguns números. Vou colocar o número 12 e vou colocar o número 18. Quais são os divisores de 12, hein? Bom, tem o número 1, tem o número 2, tem o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. E de 18? Tem 1, tem 2, tem 3, 4 não é, 5 não é, 6, 7, 8 tem 9 e também tem o 18. Então esses são os divisores de 12 e os divisores de 18. Tem algum que esteja em comum? Vamos ver, tem o 3, tem o 6 e acabou, né? Esses são os únicos em comum. Ah, não, também tem o 1 e o 2. Tem um monte em comum, né? Muito bem. E qual é o maior deles? O 6, né? Então o MDC entre 12 e 18 é 6. Tá certo? Bem tranquilo, né? Bom, e na prática, como é que a gente faz para calcular o MDC, hein, professor? Assim, ó, presta atenção. Fatora também. Ué, mas aí o senhor vai achar o MMC. Mas tem uma condição. Dessa vez, você só pode dividir. Se dividir os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o 2 pode. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 9. Se fosse MMC, eu colocaria o 2 aqui. Porque aí aqui daria 3 e aqui daria 9. Mas não é MMC. É MDC. Então não pode ser o 2. Porque o 2 divide o 6, mas não divide o 9. Ah, tá, tô entendendo. Pois é, então. Quando for assim, pule para o próximo primo que divida os dois ao mesmo tempo. No caso é o 3. Então 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Não existem mais primos que dividam este e este ao mesmo tempo. Então você para aí. O MDC será o produto do que ficou aqui. 2 vezes 3, 6. Então o MDC entre 12 e 18 é 6. Vamos fazer mais um. Calcule o MDC de 72 e 48. Vamos ver? Vamos lá. Coloca um do lado do outro e começa a fatoração. Vamos lá. Dá por 2. Aqui fica 36 e aqui fica 24. Dá por 2 de novo, certo? Aqui fica 18. Aqui fica 12. Aí dá por 2 mais uma vez. Aqui fica 9. Aqui fica 6. Não dá mais por 2, porque apesar de dividir o 6, não divide o 9. Mas dá por 3, né? Aqui fica 3 e aqui fica 2. Multiplica tudo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, MDC entre 72 e 48 é 24. Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Muito bom. Algumas coisinhas sobre o MDC. Em alguns casos, o MDC entre dois números será 1. Nesses casos, dizemos que os números são primos entre
si. Não são primos, tá, gente? Eu não estou dizendo que eles são primos. É um termo novo. Eles são primos entre si. É diferente, tá? Bem diferente. Então, quando eu digo que dois números são primos, estou dizendo que eles são um daqueles, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Mas quando eu digo que eles são primos entre si, o que eu estou dizendo é que o MDC entre um e outro é 1. Eu vou te mostrar um exemplo aqui de dois números que são primos entre si, mas não são primos. Esquisito que eu falei, né? Mas eles não são primos, eles são primos entre si, porém não são primos. Bom, vocês vão entender agora. Vem pra cá. 9 e 8. Eles não são primos, né? 9 não é divisível só por 1 e 9, é divisível por 3 também. E 8 é divisível por um monte, é 1, 2, 4, o próprio 8. Muito bem. Vamos lá, tenta fatorar aí. Dá por 2? Não, né? Porque não rola, né? Dá por 3? Não, né? Porque o 8 não é divisível por 3. E 5? Não. 7? Não. Acabaram os primos, né? Então só sobrou 1. Portanto, o MDC entre eles é 1. E aí, gente, isso significa que dois números primos entre si só tem o 1 como divisor comum. Porque é o máximo, né? Então não tem como um número ser menor do que 1. Então 1 é o máximo, já que ele só ele existe. Certo? Se 1 é o máximo divisor comum, qualquer outro menor não vai ser divisor. Quer dizer, não vai ser divisor comum máximo, né? O máximo é o próprio 1, porque por isso que é MDC. Bom, então, os números sendo primos entre si, isso me fala diretamente sobre a existência do 1 como divisor comum e somente o 1. Se isso acontece, a gente diz que os números são primos entre si. Tudo bem? De boa? Muito bem. Então, volta pra cá. Fala pra mim, então, o que você acha sobre 12 e 25. São primos entre si? O que você acha? E aí, 12 e 25, o que você acha? É ou não? Sim? Não? Como é que você faz isso? Tenta fatorar. Tenta. Vai lá. Fatora comigo aqui. 12 e 25. Tem que achar alguém que divida os dois ao mesmo tempo. 2, funciona? Não, né? Porque divide o 12, mas não divide o 25. E 3? Divide o 12, mas não divide o 25. E o 5? Aí o problema inverte, porque ele divide o 25 e não divide o 12. Ah, professor, então não tem não. Pois é, só é o 1. Então eles sim são primos entre si, ok? Tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Então isso é o MDC. Vamos direto para a resolução de questões.